Hoje a gente vai falar de uma temática super importante e que parece que está um pouco esquecido, não porque seja um tema antigo, mas é pelo próprio itinerário ocidental, intelectual ocidental, é que esse tema está abafado e atrapalha um pouco a gente. A gente vai falar sobre individuação feminina, não só porque a gente está tratando da mulher, mas porque a individuação feminina e a forma como a Toni Wolff estudou isso trouxe uma revelação muito importante, que é muito curioso como vários pensadores sobre a psicologia junguiana. Boa noite, gente, tudo bom? Como vários pensadores da psicologia junguiana tratam dessa questão, entendem a importância dessa questão, mas não falam uma coisa muito específica que a Toni Wolff revela e que ajuda todo mundo, não só homens e mulheres. Então hoje a gente está falando sobre individuação feminina, o quanto isso impacta a mulher, o homem, a comunidade LGBTQI, a PNA+, porque vocês vão ver que é um modelo que todo mundo tem. Isso daqui é uma live introdutória do curso que eu vou dar no sábado. Oi, gente. No curso que eu vou dar no sábado, dia 13 de dezembro, sobre as 4 faces do feminino, baseada todo no trabalho da Toni Wolff, né, e as suas relações amorosas. Vocês vão ver na live qual é a ligação entre o processo de individuação, as 4 faces do feminino e as nossas relações amorosas. Eu vou tentar deixar o mais claro possível para vocês entenderem a profundidade dessa temática e a importância dela da nossa vida. Por que é importante, gente, a questão da educação, da individuação? É porque ela acontece, independente de você conhecer a individuação ou não. É que nem a gente fala assim, eu não sei o que é a gravidade, mas a gravidade deixa você presa na Terra, né? Faz você construir, inclusive, musculatura. Se você ficar muito tempo na Lua, você vai perder músculo, né? Se você fica sem a gravidade. E a outra coisa é porque no itinerário intelectual ocidental, eu sempre falo em todas as minhas lives essa frase, né? Itinerário intelectual ocidental, né? Aconteceu uma exclusão total da dimensão da alma como importante para a compreensão do humano, né? Principalmente na Revolução Científica. Se durante 1000 anos, quando a filosofia e a fé elas estavam numa conversa, né, no cristianismo, tentando compreender o mundo a partir do prisma do cristianismo, e a alma tinha um lugar, e a alma era retratada nos anjos, a alma era retratada na Virgem Maria, era retratada nos símbolos que existiam naquela tradição religiosa, ela ainda era um elemento da religiosidade naquele contexto do cristianismo. Mas aí com a Revolução Científica, não só essa dimensão da alma desapareceu, como a própria alma não tinha mais função para o novo mundo que nascia, ela foi excluída. E o que isso tem a ver com individuação? É muito simples. A alma, né, se a gente vai entender a alma como a psique, o processo de individuação é uma dinâmica do psiquismo, se você está excluído do teu horizonte, compreensões sobre a alma, significa que você não vai conseguir fazer o processo de individuação com uma certa consciência do que está acontecendo. Você vai caminhar numa trajetória que a própria vida vai te convidar a fazer sem você ter um mapa do caminho. Né? A gente fala, muitas vezes a gente fala, se eu tivesse nascido com um mapa, né? Ia ser tão mais fácil, porque a gente ia entender. Todos nós nascemos com esse mapa. Todos nós temos um psiquismo, todos nós temos um inconsciente, todos nós temos alma. Alma não como uma entidade, alma como a própria realidade do nosso psiquismo nos atravessando ao longo da nossa vida, né? Então é por isso que é importante a gente pensar sobre o que é a individuação feminina, e já vou explicar por que é importante a gente falar do feminino, né? Porque a mulher, segundo a Toni Wolff, ela tem uma facilidade de caminhar, né, por essa, eu não diria dimensão, mas por uma forma de compreender a realidade, por uma forma de estar no psiquismo, não, porque todos nós
somos atravessados por ele, é o oceano que a gente navega. Mas a mulher, ela tem uma capacidade impressionante de estar nesse ambiente, caminhar por este ambiente, por esse território, muito mais fácil do que os homens, do que pessoas que não que os homens não tenham essa capacidade, mas para a gente é um pouco mais fácil, tá? Então, quando a gente chega e fala assim, a alma não tem lugar, né, no itinerário ocidental, a gente vai pensar o mundo a partir do logos, da razão, do experimento científico, a gente vai explicar os fenômenos, vai reproduzir o processo de investigação para a gente ver se o que a gente está supondo é verdade, e a gente fala, a alma não tem nada a ver, a gente simplesmente exclui uma dimensão em que a mulher navega muito bem, né? Em que a mulher... E quando a gente fala isso, parece que é como assim, porque a mulher, então, ela tem uma alma delicada, porque ela é mais diáfana. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que para a gente é mais fácil estar nesse contexto. Então, quando a alma é alijada, né, perde-se um sentimento de comunhão com a natureza que está em volta, a natureza interior, né, não como essência, mas como uma dimensão do próprio ser, né? A gente perde o contato com as imagens, com a imaginação, com o devaneio e também com o feminino, né? E a gente fica sem lugar no mundo. A gente se sente como o Sancho Panza, o Dom Quixote e o Sancho Panza, diante dos moinhos, como se eles ainda fossem monstros, como se eu ainda pudesse colher da alma que está retratada na projeção que ele faz no moinho, como se o moinho fosse um monstro, como se eu pudesse ainda lidar com esse mundo a partir de uma lógica de alma, através de monstros gigantes, sonhos e devaneios, e compreender este mundo a partir daí. Mas aí a máquina, que é o moinho, que é uma nova lógica, entra e você não consegue mais dar respostas e não consegue mais encontrar sentido. E é curioso também, porque o Sancho Panza e o Dom Quixote, um é magrinho e outro bem gordinho e parrudo, como também fosse essa separação corpo-mente, aonde a alma perde um lugar. Então, a mulher perde um lugar nisso, e ela sente de uma forma muito particular. Aí vem a Toni Wolff e ela fala assim, olha, a mulher, ela tem uma característica... E é isso que eu ia falar para vocês, né? Que é uma descoberta dela. Bem no artigo que ela fala, né? As formas estruturais do psiquismo feminino, onde tem essas 4 arquétipos do psiquismo feminino que ela trabalha isso. Ela já fala do problema da alma ser excluído, né? Do itinerário ocidental. E ela fala uma coisa que parece que é normal, ou parece que a gente escuta e a gente não entende, né? Que ela já revela, ela fala, olha, a mulher, ela tem um contato mais orgânico com a alma. E então ela estuda como é que a alma feminina se organiza. Mas ela também está falando, se eu for através da mulher, eu vou entender como é que a alma se organiza em todo mundo. Eu acho que essa é a grande sacada dela, né? Porque porque o que a gente fala, né? O que a gente vê atualmente, e que a gente viu com Freud, viu com Jung, 2 maravilhosos, é que eles estavam tentando descobrir o inconsciente através dos sonhos. Que maravilha, né? Você vai no sonho, você vai no devaneio, que é a dimensão da alma, e você descobre as estruturas, ou como o psiquismo ele pode estar funcionando. Né? E você faz toda uma teoria em cima disso. Você também pode ir através dos mitos, você também pode ir através da arte para entender as projeções que a gente faz na cultura e se isso retrata a nossa interioridade e a forma como a gente navega sobre a construção do nosso ser no mundo. A gente pode fazer tudo isso. Só que a Toni Wolff falou assim, não, a mulher ela já está nesse lugar. A mulher ela já está na alma. E se eu for por ali, ela não fala isso claramente, mas eu estou entendendo que ela fez isso. Se eu for por ali, pela mulher, eu descubro o psiquismo, eu descubro o processo de individuação do feminino, que é muito parecido, aí já são os junguianos mais recentes que falam,
você vai encontrar essa mesma dinâmica em várias pessoas, não precisa ser mulher. Por isso que é importante a gente falar sobre individuação e por que feminina, né? Porque não é que todo mundo se individua como uma mulher, né? Mas é através do percurso de uma mulher, estudar uma mulher, que você pode entender como é que o psiquismo funciona, e isso pode servir de modelo para a compreensão de muitos processos de individuação. Isso é incrível que ela fez. Então ela não foi através dos sonhos. Claro, ela era analista junguiana, obviamente, ela também tinha acesso a isso. Mas não foi através do sonho, nada. Ela falou, vamos pela mulher. Isso é uma grande sacada. E como eu falei, o problema é como a alma ela foi alijada, ela foi, não, isso daqui é bobagem. Você entra, eu tentei entrar em faculdade de psicologia, 5 vezes, eu parei, eu falei, eu não vou ficar aqui não tem alma. E não é porque intelectualmente eu pensava assim, eu começava a me sentir, eu falei assim, mas o que a gente tá... Psique, psicologia, vai pelo logos, chegar pelo logos na psique. Pelo amor de Deus, não é que isso não seja importante, não é que a gente não possa ter uma abordagem científica, que é super importante para a gente entender, mas a psicologia, ela lida com uma dimensão do ser humano que ela não é bem-vinda dentro de um pensamento mais empirista da psicologia, tá? Não estou falando mal da psicologia, adoro os psicólogos, mas eu não consegui. Eu falei, eu não vou me formar nesse caminho porque eu vou perder a minha conexão com a minha alma. Eu não ia perder, mas eu não ia servir a esses paradigmas. Eu sirvo a outro paradigma, que é esse que eu estou expondo aqui agora, que também não é junguiano. É o paradigma da mulher navegando por esse lugar da alma, onde todas nós podemos saber como é que se faz e ajudar a gente no nosso caminho. Então, o Jung, ele dizia que o processo de individuação é quando você realiza a si mesmo. Joseph Campbell falava que você é a resposta... Eu não sei se foi o Joseph, eu sempre tenho essa dúvida, né? Se foi o Joseph ou o Jung que fala... que você é a resposta da pergunta que você faz ao mundo. Acho que foi Joseph Campbell também, baseado no trabalho do Jung. E a Toni Wolff, ela falava que é o seguinte, todo mundo tem um psiquismo particular, é o seu psiquismo, não que o seu psiquismo não esteja em contato com todo o universo, né, com todas as pessoas que existem, mas o teu especificamente, ele vai te dar tarefas, ele vai te atribuir tarefas que você vai ter que dar conta ao longo da tua vida, né? Então, e o Jung está falando a mesma coisa, está falando, você vai ter que buscar uma integração de todos os teus aspectos, conscientes e inconscientes, para atingir a totalidade do teu self. E a gente faz esse processo pela alma. Então, se você vai fazer esse processo querendo ou não, é importante que você conheça o caminho, né, que você tenha um mapa do caminho. Não porque esse mapa do caminho, né, você, por exemplo, você está andando na rua e você tem um mapa, né, vira por aqui. Você tem que caminhar, passar pelo caminho, virar por lá e tem surpresas que vão existir. Não é então que você tendo esse mapa, você está garantido ao longo da tua vida, mas pelo menos você não vai se perder quando na esquina que você vira, você encontrar alguma situação ou a relação que você está tendo com qualquer pessoa na sua vida ou em qualquer situação, você lida com uma crise e aí você olha para o mapa e fala, pode ser que isso possa me ajudar a atravessar essa crise de uma forma menos violenta. Então, a Toni Wolff, ela falava... A Toni Wolff não, o Jung fala que você vai fazendo esse processo de individuação, conquistando, reconhecendo a tua sombra, né? Então, por exemplo, você pode se identificar muito que você, quando crescer, ou quando você ficar mais velho, ou nesse momento que você é uma pessoa X, né? E a vida vai te mostrando por uma série de situações que você não é exatamente aquilo que você pensava que você era e que você ainda tem potencialidades adormecidas, esquecidas ou reprimidas ou excluídas lá na sombra, ou seja, fora do inconsciente, que você precisa desenvolver para que você cumpra as tarefas que seu psiquismo está dando para você. Então, um dos processos é você lidar com a sombra. O que tem a ver com a descoberta da Toni Wolff,
a sombra. O que ela percebeu é que no psiquismo da mulher existe, quando um arquétipo feminino ele está na consciência, a contrapartida desse arquétipo quando um está na consciência, o outro está na sombra. Então, por exemplo, se você é o arquétipo mais forte, ou se no momento da sua vida é exigido que você trabalhe no arquétipo da mãe, a polaridade da mãe é a amante, né? O arquétipo que se conecta profundamente com outras pessoas, com o próprio companheiro, com os filhos, com os amigos, e faz com que intensifica o processo de individuação, porque faz a pessoa reconhecer exatamente quem ela é. Quando você está perto de uma mulher que tem, ou de um homem que tem esse arquétipo do amante ou da amante muito forte, você sente que ele está olhando para você e sabe quem você é. Você sente que aquela mulher ou aquela amiga, se for sua companheira, se você é mulher e namora com mulheres, se você tem uma mulher que é a amante, você vai sentir que ela olha para você e ela sabe quem você é, ela descobre e ela vai te dar força para você seguir adiante. E isso não é possível se você está no arquétipo da mãe, porque a mãe, ela, embora ela se conecte profundamente também com as pessoas, ela está olhando mais a questão coletiva de como ela vai cuidar para que a vida aconteça. Então ela não está muito preocupada se você está, quando essa deusa mãe, ela entra, ela se manifesta no nosso consciente, é como se ela não tivesse muito preocupada se quem você vai se transformar, mas como é que eu vou te ajudar a você se transformar nisso? Né? Vai te dar as bases para isso. Então ela não vai ficar focada em te revelar essas questões e não vai usar a sua força psíquica como a Toni Wolff fez com Jung ao ajudá-lo a descobrir a sua própria obra, né? Tem até um relato dela num diário onde ela fala: eu dei tudo, eu fiz tudo, eu fiz ele descobrir quem ele era. E agora ele teria que ter me ajudado a fazer a mesma coisa, mas ele foi embora. Foi embora no sentido que ele foi trabalhar com outras questões, né? Enfim. Então essa amante, se você está na amante, você não consegue estar na mãe. Se você está na mãe, você não consegue estar na amante. Então isso não significa que você não possa estar com os dois, mas eles saltam. Então se você tem o arquétipo da mãe forte demais e uma afinidade forte demais com esse arquétipo, com certeza a tua sombra vai ser o arquétipo das afinidades com as outras pessoas, desse contato íntimo e único e individual entre duas pessoas. A outra questão, a outra dinâmica da individuação é de você desenvolver as suas máscaras, a sua persona, né? Então, por exemplo, eu aqui estou falando isso, falando aquilo e tal, eu tenho que botar uma máscara, né, de que eu entendo do assunto. Não é que eu não entendo, eu entendo, mas eu tenho que botar essa máscara, eu tenho que usar o cabelo de uma tal forma, eu tenho que corresponder, né, a imagens para ser aceita naquilo que eu estou falando. Isso não tem problema. O problema é se eu começo a acreditar nessa máscara, se eu começo a me identificar com essa máscara, se eu começo a achar que ela é a única possibilidade de expressão do meu ser. Primeiro que vai se quebrar no caminho, né? A gente vai chegar em algum momento que a própria vida vai me colocar numa situação onde eu não vou conseguir segurar essa persona, e ao mesmo tempo eu posso usar essa persona para que eu tenha uma força maior no mundo. Então, o processo de individuação também é a gente conhecer essas personas. E aí, como é que as deusas, então, esse aspecto do feminino tem relação com essa questão da persona? É o seguinte, às vezes você foi criada para ser um desses arquétipos, dessas faces do feminino. Tipo assim, a sua mãe e seu pai valorizam muito uma mulher que vai casar, que vai ter filhos, só que você não nasceu para isso. Você, na verdade, o teu arquétipo mais forte é da guerreira, da amazona, que vai para o mundo, que quer fazer seu trabalho, que quer trabalhar para o coletivo. Ou você tem a mística, né? São os pares, né? A mãe, a amante, a mística e a amazona. São esses quatro pares, são essas
quatro facetas do feminino que ficam fazendo um dinamismo de individuação no nosso psiquismo, segundo a Toni Wolff. Então, só que essa menina foi criada para casar. E chega um momento que ela quer ser tão amada, talvez ela tenha pais muito legais, e que mesmo que eles estejam forçando que ela seja diferente do que ela quer ser, mas os pais são tão legais que ela fala, eu vou atender as expectativas dos meus pais. Então ela bota uma máscara da mãe, mas não é a natureza, não que ela não tenha isso dentro dela, mas não é aonde ela se expressa melhor. Vai chegar um momento da vida dela que então vai aparecer um noivo, e ela vai namorar, e daqui a pouco ela vai enrolar e nunca vai casar, ou ela vai casar e vai sair do casamento rapidamente, ou ela vai estar casada e não vai querer ficar naquele casamento, não porque uma amazona não se case, não é por isso, porque todas nós temos essas quatro facetas, mas é porque ela quer se dedicar um tempo da vida dela mais à faceta da amazona, por exemplo, né? Então, ela vai começar a ter crises, ela não vai estar feliz no casamento, ela não vai estar realizando aquilo que ela acha que ela tem que ser, ela não sabe quem é, aí ela vai ela vai para a terapia, ela descobre que ela estava usando uma máscara, uma persona. E aí, a partir dessa descoberta, ela pode então decidir que ela pode continuar usando essa máscara, mas para ajudá-la e não para sucumbir a ela, né? E as questões dos opostos. Então, vamos lá. A Toni Wolff, então, ela não só caminhou pelo feminino, como ela caminhou através dela mesma, ela dizendo que a mulher, por esse contato que ela tem com a alma, ela não falou isso explicitamente, sou eu que estou falando, tá? Por ela ter um contato explícito com a alma, ela consegue, você através da mulher, você pode... deixa eu pegar aqui exatamente o que ela falou. Você tem um acesso direto, através da mulher, você tem um acesso direto à alma e você pode compreender o processo de individuação. Nesse processo de individuação e nesse autoconhecimento dela nas próprias análises, nas próprias pesquisas que ela fez com Jung, ela descobriu que tinham, então, 4 facetas, já falei dessas 4, que são 2, cada uma oposta entre si. Então, você tem a mãe e a amante, são polaridades opostas, a amante e a amazona, que são polaridades opostas. Essas duas, a mãe e a amante, são pessoais no sentido de que elas realmente querem ter contatos pessoais. A missão dela passa por fazer contatos, um através do cuidado, o outro através de uma ligação íntima com qualquer pessoa, com amigos, com marido. Na época da Toni ainda se falava mais na mulher que percebe que o homem tem um talento, ou vê um talento nele que ele nem tem, mas projeta no companheiro aquele talento, que vai ficar trabalhando a vida inteira para ele desenvolver aquele talento, enquanto ela mesma não desenvolve nela essas competências, né? E a mãe, essa questão do cuidado, né? Ela se sente bem cuidando, ela não é porque o cuidado seja uma coisa serviçal, e que também não teria problema nenhum de ser, mas é porque o cuidado é uma pessoa que pensa, como é que eu posso proteger estas vidas, essas pessoas, como médica, como enfermeira, como mãe, como uma pessoa que está numa situação, por exemplo, né, vou dar um exemplo trágico, né? Você está numa situação de guerra e chega uma pessoa e fala, peraí, vamos arrumar aqui tudo, vamos ver, os doentes ficam aqui, a comida vai para lá. Ela pensa em todo esse contexto. Então são arquétipos pessoais, no sentido que se ligam às pessoas, e os arquétipos impessoais, que seria a amazona e a medial. A amazona, porque ela está em contato com o coletivo, no sentido de ir para o mundo, conquistar o seu lugar no mundo, e a medial, a mística, a mulher medial, a mística, a mediatriz, ela estaria em contato com o inconsciente coletivo, fazendo essas pontes com o inconsciente coletivo. Todas essas facetas, todas as mulheres têm, mas tem uma delas que você sempre vai se sentir mais adequada. Seria o seu eixo gravitacional, aonde você sente, opa, por aqui eu me encontro. Ao longo da nossa vida, você, eu e todas as mulheres precisam passar pelas 4.
Não é porque vem uma, depois vem outra, depois vem outra. Não, vem uma, aí essa cede um pouco para vir a outra, essas duas cedem um pouco para vir a outra, mas não é porque elas desapareceram, é porque tem que dar lugar para que essas facetas possam tomar, né, entre aspas, o consciente, para que você desenvolva as competências que ela tem. E no meio da vida, o que acontece, né, na metade da vida, na metanoia, que eu chamo de 45 anos, o Jung fala de 35 anos, né? Eu vou confiar no Jung porque foi ele que percebeu isso, claro, né? Mas acontece que naquela época a gente envelhecia, morria mais cedo, né? Eu acho que entre 35 e 45, pelo menos a minha experiência com as pessoas, é que a crise mesmo vem nessa fase entre 40 e 50 anos, né? Enfim, tem umas transformações sim aos 35 que a gente vê, mas realmente essa metanoia, quando você vai ter que entrar em contato com a tua sombra, é mais ou menos, que na minha experiência, né, com o mapa astral, com amigas, comigo mesmo e na constelação familiar, é mais ou menos nessa idade. Então o que acontece? Por exemplo, eu vou dar um exemplo usando um filme. Vocês conhecem aquela série Outlander? Outlander é uma série, eu vou te fazer um pouco de spoiler, tá? Mas não muito, então desculpa aí, não vou tirar a maravilhosidade dessa série, que eu acho ela fantástica, porque ela trata sobre esse processo de individuação da mulher. Não acho que a Diana Gabaldon escreveu por conta disso, ela escreve porque ela queria tratar do tema casamento, que é um tema que não é tratado em nenhuma literatura, em nenhum filme. Casamento, sempre os filmes são, você conhece alguém, passa por uma série de desafios, então quando você fica junto, o filme acaba, né? Ela falou, não, eu quero trabalhar sobre todo esse processo de casamento. E um casamento, um encontro com uma outra pessoa, é onde a gente vai projetar as nossas sombras e a gente vai fazer o processo de individuação. Então, para mim, Outlander é uma história de individuação e individuação da mulher. A Claire Bishop, ela começa logo no primeiro capítulo, você vê que ela é uma mulher, que ela é enfermeira, ela parece logo no início que é uma pessoa com muita iniciativa, que coordena as coisas, mesmo que isso não apareça de forma óbvia, você vê que ela já está cuidando, que o objeto de força da expressão dela é o cuidado, né? E um cuidado com liderança, com força. Ela é casada, e então a gente já vê que ela tem o arquétipo da mãe muito, muito exponenciado nela. Né? E ela tem que retomar o casamento com o marido, porque durante a guerra, eles estavam na guerra, eles ficaram 5 anos se vendo só 10 vezes, eles só se viram durante 10 dias, então eles precisam retomar o contato que eles tinham anteriormente. Ela o amava, ele a amava. Só que é interessante, porque aí eles querem ter filhos, eles não estão conseguindo ter filho, tudo isso é muito rápido no primeiro capítulo, né? Toda essa questão já aparece de uma forma muito rápida. E a gente sente, já tá lá, a Diana já vai soltando umas pistas de que de repente eles não têm essa ligação toda que se pensa. Aí vem uma moça e lê a mão dela e começa a revelar facetas dela que ela fica meia preocupada. E aí acontece um evento onde ela sai numa jornada para colher uma flor, ou seja, ela vai para a natureza, ela vai para a floresta, ela vai para um lugar que ela desconhece e de repente ela é tragada para uma outra época, 200 anos antes. E aí a gente faz o seguinte, para você ir para o teu inconsciente, é como se você fosse, simbolicamente parecido, como se você fosse não para o passado, mas como se você fizesse uma viagem muito longa, para dimensões arquetípicas suas que estão lá na cauda do teu inconsciente. Então ela viaja 200 anos. E ela fala em algum momento que essa viagem para ela sentiu como uma queda. Quer dizer, uma queda, você sai do consciente e vai lá para o inconsciente. E nesse lugar, ela encontra o homem da vida dela. E aí ela tem que... Aí ela não só consegue, ela fica casada ainda com o marido numa época e se casa com esse na outra época. Com ele ela pode manifestar o seu lado mãe, mas ela equilibra com o lado amante. Se com o marido dela ela ficava no arquétipo da mãe engessada, porque ela estava cumprindo o papel, ela era mãe, ela tem esse arquétipo forte, mas com esse companheiro ela estava engessada
naqueles compromissos da maternidade, quando ela faz esse mergulho, ela descobre uma outra faceta dela, que no caso seria, na realidade, seria um pouco mais velha que ela faria, mas ela faz mais nova, mas eu estou usando esse exemplo porque realmente ilustra bem esse processo de individuação. Então ela conhece esse homem, se apaixona, e ela consegue desenvolver a amante. Não que ela já não tivesse o lado amante, como eu falei, nós temos todos esses lados, mas estava adormecido. E aí com esse lado amante, então ela tem um encontro amoroso, profundo, intenso, com um homem que tem características muito próximas dela, né? Com um homem também que vai ao longo da série, vai mostrando que ele também é um pai, o arquétipo dele é muito forte com o pai, porque ele sempre cuida de todo mundo, protege, sempre, e também tem o lado guerreiro. Ela também, quando ela está que ela viaja pelas pedras, ela também descobre que ela é uma bruxa, que ela é uma feiticeira. Então ela era a mãe, ela viaja pelas pedras, então ela é uma feiticeira também, então ela tem o outro arquétipo, a mulher medial dentro dela, que vai se desenvolver. Então seria a primeira função dela, seria a mãe, a segunda função dela seria a medial. Ela tem que ser uma guerreira, porque ela passa por situações muito difíceis, então ela desenvolve. A primeira já estava desenvolvida, a segunda, que é muito forte nela, tá ali, porque ela passou pelas pedras, né, para viajar no tempo. A outra, ela tem que desenvolver, porque ela passa por situações que ela jamais pensou que ela ia passar, embora ela já tivesse vivido guerra, embora ela fosse uma criança que foi aventureira, porque o tio que a criou era um cara que desbravava, ela tem que passar por situações que ela jamais esperou. Então ela desenvolve o lado amazona dela, e aí ela desenvolve, então, a quarta função no encontro com aquele homem. Em dado momento da série, ela tem que voltar para o primeiro marido. E aí fala de uma crise, né? Se a gente fosse entender, interpretar essa volta dela para o primeiro marido, que ela tem que voltar, porque senão ia ser muito perigoso ela ficar onde ela estava, e ela estava grávida, ela tinha que criar essa criança com esse marido. Se a gente for interpretar essa situação de uma mulher que está casada, num casamento, aonde eles não estão conseguindo se conectar, a gente poderia dizer o seguinte, essa mulher, ela ficou tão polarizada no papel de mãe, que ela encontrou o marido ideal para ter um filho, o marido ideal para casar, porque o James Fraser lá manda ela para voltar a ficar com o marido, porque fala, com ele é mais seguro, com ele você vai estar em segurança. Então ela está vivendo um casamento, ela está no arquétipo da mãe, fazendo tudo corretinho, mas sem o brilho da libido dela, sem o colorido da alma dela, porque ela não está completa. E ela fica anos nessa situação até que aí vocês vão descobrir se ela volta ou não e o que acontece. Aí eu não vou dar mais spoiler. Mas é isso que acontece com a gente ao longo da nossa vida. E ela já tem, quando ela volta... A louca não ia dar spoiler. E deu, né? Enfim, é porque... Bom, deixa. Agora que eu falei... Isso daí é porque eu sou muito medial, né? O meu arquétipo mais forte é medial. A medial comete gafe o tempo inteiro. Ela é a rainha da gafe, né? Ela é o tempo inteiro... E blum, saiu. Então, ela volta, né? Depois de anos, mas ela já volta com os 40 e tantos anos. Que é a época também... Aí é muito interessante, porque é a época onde ela vai poder realmente viver a totalidade dela, na metanoia, então metade da vida, quando a pessoa pode viver toda a sua inteireza. E por que isso impacta as nossas relações, né? Como é que você conhecer qual é a sua deusa, o seu arquétipo, qual é o eixo, né? O seu eixo de gravidade psíquica, quais que estão na sombra, vão impactar as tuas relações amorosas. Não é porque você... vai encontrar o príncipe encantado, ou porque um casamento vai ser mais feliz, ou porque então descobrimos a mágica de que tudo vai dar certo. Não é por isso que é importante você conhecer isso, né? É porque você pode, quando entrar numa crise com teu parceiro, parar de projetar nele
e pedir para ele fazer coisas que é você que tem que fazer para você, né? Parar de conversar com ele coisas que você teria que estar falando com seu psicanalista, né? Parar de montar briga, você e ele, né? Ele também parar de jogar em cima de você, projetar em você dimensões do masculino dele, ou dimensões do que ele gostaria que a mãe dele fosse, ou projetar ânima em você, dele, sem que ele faça um processo de individuação para tirar esse peso de cima de você. Então, quando você descobre qual é o teu eixo principal, qual é o teu eixo secundário, e aí, naturalmente, você encontra o seu eixo terciário e quartiário, porque se você encontra o primeiro, você encontra o quarto. Se você encontra o segundo, você encontra o terceiro. Aí você já entende o teu mapa psíquico, que vai alternar quando você está numa relação e que você percebe que naquela relação, a gente vai explicar isso melhor no curso, tá? Aqui não dá, porque a gente vai ter que ir por cada uma das facetas, ver qual é a luz, ver qual é a sombra, ver quais são as vocações, quais não são, quais são os melhores pares que se adequam a ela, pra mostrar quando é que ela entra em roubada, tá? A gente vai tratar isso tudo lá no curso. Mas aqui já dá para te falar que quando você está, então, que vai criar um conflito com o teu parceiro, talvez você descubra que você funciona muito bem na mãe, mas você tem dificuldade com a amante, né? Com o lado, você passou a vida inteira sendo uma excelente mãe para teus amigos, no seu trabalho, para os seus filhos, se você teve, mas você descobriu, você não sabe como se conectar com o outro de homem para mulher, ou de mulher para mulher, ou de homem para homem. Você não sabe fazer isso. Você só sabe através do cuidado. E aí você fala para a pessoa, por que você não está me cuidando? Porque você não olha, porque você quer que ele enfrente por você uma dificuldade que você tem de estabelecer essa vinculação, porque você não está integrando a tua sombra na amante, né? Se você está no papel, por exemplo, da Amazona, né? A tua função principal é a Amazona, que é guerreira no mundo, e você está numa relação de casamento, aonde você, geralmente as Amazonas, elas estimulam muito o homem a crescer, não que nem a amante, que estimula o homem a crescer, projetando nele todo o brilho que ela mesma desconhece nela, ou que ela acha que é incapaz de ter. Não, a guerreira tem noção de que ela é maravilhosa, mesmo que ela tenha baixa de estima baixa, ela fala assim, não, vou fazer as coisas acontecer aqui, né? Então você pode estar num casamento assim, e aí você pode falar, vou sair desse casamento porque eu quero que ele cresça e ele não quer crescer. Ora, se você é amazona, você possivelmente profissionalmente quer crescer muito, mas pode ser que você casou com uma pessoa que ele não era um guerreiro no psiquismo dele. E pode ser que o objetivo da vida dele não seja crescer tanto que nem você. Então, você pode parar de projetar essa dimensão em cima dele e ir crescer você. Não que você vai se separar da pessoa, mas você pode crescer você. Você pode ir atrás dos seus desejos sem querer que ele acompanhe você o tempo inteiro, porque você acredita que todos têm que pensar da mesma forma que você. Ou talvez você saia da relação porque em algum momento você percebe que, mesmo que você aceite a forma como esse companheiro ele quer de você uma mãe ou ele quer de você uma amante, mas não aceita o seu jeito amazona de ser, então não dá para vocês ficarem juntos. E assim vai com a medial, vai quando a amante está lá em cima, enfim, a gente vai trabalhar tudo isso lá no dia, no sábado. Eu não sei se ficou muito claro, porque eu vou me empolgando, depois eu escuto as lives, gente, eu falo, mas eu pensei que eu tivesse falado nisso. Na minha cabeça, eu falei tudo corretinho. Aí quando eu escuto, eu falei tudo enrolado. Eu pulei alguma coisa. É muito engraçado. Mas na minha cabeça tá, ó, tudo certinho. Então, eu não sei se ficou claro, então, para vocês ou não,
né, o que está sendo falado, mas é super importante que a gente, de novo, resgate a alma, né, dos porões que ela foi jogada, porque é o caminho que nós mulheres temos facilidade de percorrer. Esse mapa que eu falei das mulheres está nos homens, está na comunidade LGBTQIA+, de diversas maneiras, né? Não é que no homem, em vez de ter a amazona, tem o guerreiro, em vez de ter a mãe, tem o pai, né? Mas pode ser que uma mulher, né, que uma mulher transexual, ela é uma mulher. Ela não precisa ter um corpo de mulher, quer dizer, nascer com o corpo de mulher para ela não estar em contato total com essa dimensão desses arquétipos. Até pessoas não binárias, eu acredito, eu não tenho essa experiência, mas eu acredito que até pessoas não binárias, elas sentem dessa mesma forma, porque não é no fato de você ser mulher ou ser homem que esses arquétipos eles aparecem. Eles estão aí, faz parte da dimensão do psiquismo, conversar com a gente a partir de arquétipo, a partir de projeções, a partir de imagens que vão elucidando para a gente o que a nossa estrutura particular do psiquismo estabeleceu como tarefa para a gente dar conta, que é o processo de individuação. Então é muito importante conhecer isso. Eu estava falando ontem com uma grande amiga minha, a Claudinha. Eu falo assim, olha, Cláudia, eu não consigo explicar mais para as pessoas a importância disso. E eu fiquei pensando hoje o dia inteiro, as pessoas perderam a vontade de entender isso, mas será que esse assunto é tão velho, é tão antigo? Eu falei, não. Aí eu fiquei pensando no itinerário intelectual ocidental, ele realmente jogou o que significa alma, ou você pensa em alma como alguma coisa de religião, que também não tem problema nenhum se for, né? Ou você fala, para que saber disso? Não importa, não interessa, a gente agora não está preocupada com isso. Se não estiver preocupada com a alma, perde o contato com o feminino. Não é com a mulher, é com o feminino. E uma sociedade sem feminino, tá aí, gente, que a gente está vivendo. Tá? É uma sociedade dura, é uma sociedade sem sentido, é uma sociedade onde a gente não encontra sentido em coisas simples, onde a gente desconsidera os valores de vida, e enfim. Agora já vou ficar política, não vou entrar nisso. Então eu queria agradecer. Quem quiser fazer o curso, então eu vou botar o meu telefone na legenda quando eu salvar. As inscrições vão até sexta-feira, tá? E eu vou encerrar porque vai ser sábado, aí eu não tenho como ficar fazendo inscrição no sábado, tá bom? Eu agradeço a participação de todos vocês e qualquer coisa manda um inbox, qualquer dúvida manda um inbox, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau.